Abrimos essa edição contando para vocês que uma declaração do presidente Bolsonaro, sexta-feira passada, numa reunião ministerial, foi o combustível, gente, para a fritura de Paulo Guedes, que todos nós acompanhamos, especialmente nos últimos dias. Guedes estava ausente, mas entre os presentes, pesos pesados do Centrão, que encheram os olhos com a possibilidade de comandar também o Ministério da Economia. O bastidor que explica exatamente como começou o estremecimento no Ministério da Economia é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. A história é a seguinte: assessores presidenciais me disseram que o presidente Jair Bolsonaro disse numa reunião ministerial na manhã da sexta-feira da semana passada o seguinte, que quem não aceitasse o programa social com R$ 400 a serem distribuídos estaria fora do governo. Para parte dali dos presentes, foi uma espécie de senha ali de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não continuaria no governo, né, que poderia vir a deixar o governo. Segundo me disseram, o Bolsonaro falou o seguinte, que tinha tomado a decisão de que o novo programa social a ser oferecido seria de R$ 400, que havia 20 milhões de pessoas passando fome no país e que quem não topasse, ele usou a seguinte expressão, que pedisse o boné para sair. Foi essa expressão, né, que ele teria usado nessa reunião ministerial. Importante dizer que ele não citou em momento algum o nome do Paulo Guedes nessa reunião, que não estava presente. Paulo Guedes não estava nessa reunião. Mas a leitura de parte ali dos ministros presentes foi a de que ele se referia, sim, ao ministro da Economia, que já àquela altura manifestava, junto com a sua equipe, resistência a um benefício superior a R$ 300 e que, portanto, flexibilizasse ali, furasse o teto de gastos. Alguns interlocutores do presidente avaliaram, como eu disse, que poderia ser ali uma espécie de senha ali do que o Guedes sairia. Aí tem uma série ali de episódios que acontecem. Naquele mesmo dia, o próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente da Câmara, Arthur Lira, participariam em São Paulo, aqui em São Paulo, de um encontro intitulado, abre aspas, Perspectivas Econômicas no Brasil e no Mundo para 2022, fecha aspas, no qual estava presente também quem? Mansueto Almeida, que foi secretário de acompanhamento econômico do governo Michel Temer. Paulo Guedes relatou hoje a interlocutores, assessores presidenciais, que nesse encontro o Ciro teria sondado o Mansueto para sua vaga, algo que o Ciro Nogueira negou veementemente hoje a diversos interlocutores. Ciro Nogueira disse a interlocutores claramente que se trata de mentira, que não sondou ninguém, que nunca faria isso sem que houvesse um pedido do presidente, não faria nenhum movimento sem que o presidente da República autorizasse. Eu falei com o próprio Mansueto, confirmou essa versão que o Ciro deu a interlocutores, né? E ele me disse o seguinte, Mansueto, abre aspas, ninguém me sondou para o lugar do Guedes. Acho apenas que alguém chegou a brincar se eu não tinha saudades de Brasília. Fecha aspas. Pois bem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também afirmou a aliados que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez uma sondagem semelhante ao banqueiro André Esteves sobre possíveis nomes para substituir Guedes. Fábio Faria, de novo, negou veementemente a interlocutores essa versão. Ele disse que o Esteves é um amigo pessoal dele, que um frequenta a casa do outro, que são sócios, inclusive, em uma empresa, se falam praticamente todos os dias e que nunca falou também sobre substituição do Paulo Guedes com ele. Era sobre o Fábio Faria, inclusive, que o Paulo Guedes se referiu hoje ao falar na coletiva que o Esteves foi procurado por ministros. Bom, eu procurei hoje o André Esteves para questioná-lo sobre esse episódio. Por meio de sua assessoria, ele não quis se manifestar, Ciro Nogueira e Fábio Faria também não quiseram falar sobre esse assunto.